Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um aí da série comemorativa ou da despedida, digamos assim, da sonda Cassini. Por isso que eu tô gravando o vídeo dessa maneira, porque é muito mais fácil e eu acho que é mais interativo. Eu vi aí os comentários de vocês sobre ontem e eu concordo plenamente. Eu vou deixar aquele esquema lá para as lives, esse esquema aqui quando eu for fazer vídeo comentando outros, igual eu vou fazer aqui agora, e o esquema normal ali quando for outro tipo de vídeo, ok? Espero que assim agrade a maioria e acho que assim vai ficar uma divisão legal no canal. Alguns aí podem falar outro vídeo da Cassini. Eu queria fazer vários, na verdade, mas não consigo. Então, que eu fico procurando vídeos que tentem resumir da melhor forma possível a história da Cassini, porque, como eu já falei, são 20 anos no espaço, 13 anos explorando Saturno, e é muito complicado você achar um lugar que resuma de uma maneira legal. E no meio de tanta coisa eu achei esse aqui. Eu vou deixar o meu quadradinho aqui para tentar evitar tomar strike ou alguma coisa. E eu vou fazer aqui os comentários em cima porque é um vídeo bem legal. O vídeo é longo, mas conta a história inteira, desde 1997 até 2017, e é muito interessante. Então eu vou soltar aqui e a gente vai batendo um papo. Então vamos lá, né? Ele começa aí mostrando a Cassini, aí o lançamento, como eu falei que poucas pessoas viram, foi lançada no dia 15 de outubro de 1997 a bordo de um Titan IV, esse foguetão aí que levou ela para o espaço, coisa que não era comum na época ter esse tipo de lançamento. Então tá aí o lançamento da Cassini em 1997. O legal desse vídeo aqui é que ele vai fazer agora uma recordação do que acontecia na época em 1997. O que você lembra que acontecia em 1997? Ele vai falar algumas coisas aqui, coisas voltadas com a tecnologia, coisas que aconteciam no mundo da música e tal. E eu achei muito legal para dar esse panorama, só para a gente lembrar o quanto tempo faz que a Cassini foi lançada. Ele fala aí primeiro do recorde em solo, né, do cara que pilotou esses carros, né, eles pilotam lá no deserto dos Estados Unidos para tentar bater o recorde de velocidade, e o recorde que ele bateu em 97 persiste até hoje. Então é muito interessante isso. Outra coisa legal, que eu não sei se todo mundo lembra, foi o lançamento aqui, deixa eu voltar aqui, do Harry Potter. A Pedra Filosofal foi lançado em 1997. A Spice Girls, o single dela, o OK Computer, que é um disco muito bom do Radiohead, tudo isso aconteceu em 1997. Então isso é interessante para as pessoas que não ligam, né? 97 parece que é muito tempo. Era o que acontecia nessa época lá. Então é muito legal mesmo. Esse aí, para quem não tá ligado no rap, é o Notorious B.I.G. Na época, nos Estados Unidos, você tinha uma briga entre os rappers de um lado dos Estados Unidos e do outro. O Tupac, né, morreu de um lado, e em 1997 o Notorious B.I.G. foi assassinado do outro lado dos Estados Unidos. Então tá aí também a historinha, tem tudo com isso. Uma coisa que eu acho que muitos vão lembrar é a morte da Princesa Diana. A Princesa Diana morreu em 1997 lá, quando o carro dela, né, bateu no túnel em Paris, né? Um negócio aí que chocou muita gente, a princesa que era querida por todos e tudo mais. Outra coisa interessante foi o lançamento do Titanic. O Titanic também foi lançado em 1997, o filme aí que fez o maior sucesso da época. Se não me engano, tá entre ainda as maiores bilheterias da história do cinema. Então, para quem viu o Titanic na época que ele lançou, foi na mesma época que a Cassini era lançada para o espaço. Era uma outra época. Deixem aqui, vou repetir, deixem aqui nos comentários o que você estava fazendo em 1997. Vamos ver quantas pessoas já existiam, né? Pode ter muitas aqui que ainda nem tinham nascido, mas pode ter a galera aqui que já existia. Então,
Titanic foi lançado em 97. No mundo da astronomia, passou um cometa na Terra chamado Hale-Bopp. E esse cometa aqui foi muito legal, foi muito observado aí pelos astrônomos. Foi um cometa que foi até relativamente fácil de ver e ele passou pelo planeta Terra, o cometa Hale-Bopp. Então, outra coisa muito legal que aconteceu também em 97 foi o lance da aceleração no universo. Então, observando as supernovas para descobrir a aceleração do universo e calcular a constante cosmológica, foi o artigo também que foi publicado nessa época aí que estava sendo feito todo esse tipo de estudo. Então tá aí um panorama bem interessante do que acontecia em 1997. E a Cassini foi lançada nessa época rumo a Saturno. Tá aqui um desenho, um esquema, né, digamos assim, da Cassini. Como eu falo para vocês, né, o magnetômetro dela que tem 11 metros, a antena de 4 metros de diâmetro, tá? O radar aqui, a Huygens presinha ali atrás, as câmeras, né, de sensoriamento remoto e tudo mais, o radar que ela usou muito para poder fazer imagens de Titã, os radioisótopos, o gerador aqui, né? Esse gerador RTG é a pilha radioativa dela, que você vê que tem uma proteçãozinha aqui para não interferir nos instrumentos. Então aqui é o esquema normal da Cassini. A Cassini é uma das sondas mais pesadas que já foi lançada, ela cheia com combustível, tudo pesava cerca de 7 toneladas, só a Huygens pesava 300 quilos. Tá? Então é uma das maiores sondas que já foi lançada aí pelo universo. Tá aí o tamanho dela, para quem nunca parou para pensar, né? Esse aqui é o tamanho da Cassini e aqui estão as pessoas do lado. Óbvio, né? Não tem precisão nenhuma nisso, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de escala. Então, tem aqui as pessoas do lado da Cassini, a antena dela ali, todos os instrumentos que estão naquele esquema, as pilhas, né, que vão embaixo dessa proteção, e aqui atrás, ó, o prato da Huygens. Então, muito legal mesmo. Acho que agora vai mostrar a Huygens, está aí a sonda Huygens, que pousou em Titã, daqui a pouco nós vamos falar dela, ó, tá ela aqui dentro, tá vendo? Isso aqui é a sonda, ó, isso aqui, ó, direitinho. Isso aqui era a proteção dela, isso aqui ficava preso na Cassini, a Cassini soltou, isso aqui abriu, depois o escudo aqui dela abriu e ela pousou de paraquedas em Titã. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo, tem coisas bem interessantes para falar. Então isso aí era a sonda Cassini. Uma coisa legal de falar também, importante, é que a missão da sonda Cassini ela foi uma missão multi-agências. Então tinha a NASA, a ESA e a Agência Espacial Italiana. Para quem acha que só existe a NASA de agência espacial, né, tem muito mais. Então tá aí a NASA, a ESA e a Agência Espacial Italiana, sendo que a ESA foi basicamente a responsável por fazer a Huygens, o módulo Huygens, que pousou em Titã com alguns equipamentos da Agência Espacial Italiana, e a Cassini em si, sua maior parte feita no JPL, tá? No Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena. Então isso aí é muito interessante, né? Saber que quem fez a Cassini, como que ela fez. Aqui também é muito legal. Eu gostei desse vídeo porque ele traz coisas que são difíceis de você encontrar de determinada maneira, mas ele conseguiu colocar tudo no mesmo vídeo, por isso que eu tô trazendo ele aqui. Eu vou deixar o vídeo original aqui na descrição. Vocês vão lá no canal do cara, é em inglês, tá? Mas vão lá no canal dele, deixa uma mensagem para ele, porque vale a pena, porque ele fez um trabalho de pesquisa muito legal mesmo, tá? Então aqui tá mostrando como que foi a viagem da Cassini. Tá? Ela passou aí a quantidade de assistências gravitacionais que ela fez, passou pela Terra, passou por Vênus 2 vezes, passou pela Terra, passou por Júpiter, para então chegar em Saturno. A inserção na órbita foi feita dia 1º de julho de 2004. Então isso aqui é muito interessante. Isso aqui que está em anos é o tempo que o planeta gasta para dar a volta ao redor do Sol. Então Júpiter gasta cerca de 12 anos e Saturno gasta cerca de 30
anos. E o mais interessante é que durante a viagem dela toda, ela fez várias imagens, ela não ficou uma sonda, digamos assim, totalmente inoperante. Algumas coisas vão aparecer aqui, eu vou comentar com vocês. Ela fez imagem, por exemplo, da Lua, quando ela estava passando pela Terra. Ela fez as melhores imagens de Júpiter depois da sonda Galileu, que a sonda Galileu ela teve vários problemas. Tá aí, ó, a Lua feita pela imagem feita pela Cassini da Lua, quando ela passou. Essas imagens, ó, tá escrito aqui, ó, calibration, eram feitas para você calibrar os instrumentos. Ela fotografou um asteroide no seu caminho, ó, tá lá, ó, um asteroide bem pequenininho, mas ela fotografou e aí Júpiter. O que acontecia, né? Só para a gente contextualizar, antes da Cassini, a Júpiter recebeu a visita lá das Voyagers e tal, mas ele recebeu a visita da sonda Galileu. A sonda Galileu, ela teve vários problemas, ela teve problema na câmera, ela teve problema de enviar dados e tudo mais. Foi uma missão, assim, bem conturbada, a missão da sonda Galileu, que ficou na órbita de Júpiter. E por isso, as imagens acabou que foi uma missão que meio que decepcionou muita gente por esses problemas que ela teve. Quando a Cassini passou por Júpiter, ela fez as melhores imagens de Júpiter. As melhores imagens que a gente tinha de Júpiter não eram feitas por nenhuma sonda que foi estudar Júpiter. Eram feitas pela Cassini, que passou por Júpiter. Ela passou por Júpiter para fazer a assistência gravitacional. Essa imagem aqui é espetacular, que mostra aqui o terminador direitinho, né? O terminador de um planeta é a linha, né? A linha imaginária que divide aqui o dia da noite, aqui com uma lua na frente dela. Não sei, se não me engano, é Europa passando aí na frente de Júpiter, tá? Então a imagem de altíssima qualidade que ela fez do planeta Júpiter, ó, fez estudando aqui o movimento das bandas, né, atmosféricas de Júpiter. Tudo isso aqui que a Galileu, a gente esperava que a Galileu fizesse na época, acabou que a Galileu não fez e restou para Cassini fazer. Para Cassini fazer, ó, a grande mancha vermelha, o terminador aqui de novo, ó. Então tá aqui, ó, a grande mancha vermelha, foi a melhor imagem da grande mancha vermelha que a gente teve até agora, né, até a Juno, foi uma imagem feita pela sonda Cassini, que nem tinha o objetivo de estudar Júpiter. E aí fica uma coisa muito importante. É importante ter isso porque a gente vê como que uma sonda que é mandada para um objetivo primário, ou seja, estudar o planeta Saturno, ela acaba estudando várias outras coisas, fazendo vários outros estudos. Então tá aí as melhores imagens de Júpiter feitas até o momento. Aqui outra lua aqui atrás, Júpiter crescente, aquela deixando Júpiter. É como se ela estivesse indo embora de Júpiter e olhando para trás, olhando o que ela fez. Aí ela gastou mais uns 3 anos e meio para fazer a viagem entre Júpiter e Saturno. E aí os pesquisadores pensaram assim, o que nós vamos fazer nesse tempo? Vamos ficar aqui parado? Não vamos. Então acabou que eles fizeram medidas para testar a relatividade, usando os links de rádio com a Cassini. Então eles aproveitaram, a sonda tá lá, tá longe, tá numa distância legal pra gente fazer os testes, vamos fazer, rendeu até artigo na revista Nature. Então tá aí, muito legal os pesquisadores usarem esse intervalo de tempo que eles têm, em vez de ficar quieto, em vez de não fazer nada, faz aí um artigo, testa aí a relatividade mais uma vez, e tudo isso aí foi muito interessante, feito pela Cassini. Por isso que a gente tem que dar valor demais para todas essas missões. Aqui a primeira imagem de Saturno feita pela Cassini, que é uma imagem super famosa, tá? Foi a primeira imagem dela chegando em Saturno, então ela ia começar a missão dela em Saturno. Tá aí, ó, a maravilha de Saturno, tá aqui a sombra, o Sol batendo daqui, né, óbvio. O terminador aqui, a sombra do planeta aqui nos anéis e os detalhes dos anéis. Aí começava o show realmente de imagens feitas pela sonda Cassini. Já começou, né, de cara fotografando aí algumas luas, fotografando os detalhes de Saturno, tá? Então eu vou deixar aqui pra gente ver até o que ele vai fazendo. Aqui do lado ele tá mostrando as órbitas. As órbitas que ela foi fazendo, tá? A inserção de órbita e tudo mais. Ela passou muito tempo
antes de começar missões mais detalhadas, estudando os anéis. Então ela estudou os anéis, só aqui ó, ela já fez foto de Janus e de Pandora, 2 pequenos satélites de Saturno, tá? Então, muito legal. Então ela teve que fazer muitas manobras, tá, pessoal, para poder corrigir as suas órbitas. Ela teve que queimar os seus motores várias vezes para corrigir, para poder entrar na órbita, para poder frear a sonda também, o que era muito importante, senão ela passava. E aí tá aí, nesse momento em que ela estava fazendo essas manobras, ela fez até agora, porque agora ela fez as imagens mais detalhadas dos anéis. Mas essas aqui que vocês estão vendo eram as imagens mais detalhadas dos anéis até então, porque durante essas manobras ela passou muito perto dos anéis de Saturno. Então foi muito interessante, ó, tá vendo? A quantidade, os detalhes dos anéis, sombras, os pequenos satélites aqui. E nesse ponto ela descobriu 2 novas luas, Pallene e Metone. Então são vários nomes que tem de satélite, tá? Eu vou falar o nome da maneira que a gente costuma falar. Então, só nessas manobras, ela nem tinha começado a missão dela ainda direito. Só nessa manobra ela já conseguiu fotografar e descobrir 2 novos satélites de Saturno, tá? Pallene e Metone. São 2 pequenas luazinhas que ela descobriu. Então, muito legal mesmo todo o trabalho que ela fez. Então foi aí, ó. Isso aqui é a fotografiazinha dela e aqui a Lua. A grande questão toda é que a Voyager tinha passado por ali. Só que essas luas aí, a Voyager não tinha observado. Então foi coisa aí que deixou eles intrigados, né? Então tá aqui, ó. Vocês estão vendo a manobra toda que ela tá fazendo, tá? A Cassini aqui, as luas aqui maiores, né? Hyperion, Iapetus, Titã, tudo isso aqui a gente sabia, fora as outras que ela vai descobrindo. E aí as manobras que ela tinha que fazer para corrigir sua órbita e tudo mais. Aí entra na missão dela. Qual foi a primeira grande missão da sonda Cassini? A primeira grande missão dela foi estudar Titã. Então tá aí o satélite Titã, o maior satélite de Saturno. Olha só, deixa eu fazer um parênteses aqui. Pode ser que durante o vídeo eu troque Saturno por Júpiter ou vice-versa, então vocês relevem aí. O próprio cara aqui, o pessoal até comentou lá, várias vezes ele trocou. Lógico que a gente sabe que ele está falando de Saturno, tá? Então já deixo aqui essa errata aqui no meio. Então o primeiro satélite que ela estudou em detalhe, a primeira grande missão dela ao chegar em Saturno foi estudar Titã. Então tá aí Titã, fotografado pela Cassini, tá? Algo muito difícil de fazer. E olha aqui que legal. Olha aqui embaixo. Isso aqui nada mais é do que o brilho daqueles mares que tem em Titã refletindo a luz do Sol. Isso aqui foram as primeiras imagens assim que deixou os cientistas alucinados vendo uma coisa dessa, né? Então tá aí, ó, 26 de outubro de 2004, olha o brilho ali, olha os detalhes que ela fez. E aí, no dia do Natal, no dia 24 de dezembro de 2004, ela lançou o módulozinho Huygens. O módulozinho Huygens se desprendeu dela e foi voando até Titã. Uma pequena viagem, vocês vão ver aqui, vai até escrever, ela durou 21 dias. Demorou 21 dias para o módulo Huygens pousar em Titã. E aí, ele vai gastar aqui um tempo, eu vou tentar resumir o que ele vai falar aqui. Os pesquisadores, o Huygens não mandou dado direto para a Terra. Ele mandou dado para a Cassini, a Cassini armazenou esses dados e mandou para a Terra. O grande problema é que a Cassini soltou o módulo Huygens e continuou viajando, ela não parou. E isso tudo gerou uma grande confusão. Tá? Eles tiveram que fazer umas correções de efeito Doppler, um monte de coisa para poder fazer isso. Aqui é a tela original, eles capturando os dados. Ó, aqui está a Huygens descendo e aqui eram as imagens como elas eram feitas. Por que elas eram feitas desse jeito? Por conta dessa discrepância de tempo, eles tinham que fazer uma correção de efeito Doppler na imagem, para a imagem ficar, digamos assim, coerente, e aí ela pegar essa imagem e mandar essa imagem para a Terra. Então, a Huygens mandou a imagem para a Cassini e a Cassini mandou a imagem para a
terra. Então tá ela descendo aqui e montando aqui o mapinha enquanto ela descia, fora toda a telemetria aqui, ó. Vocês vão vendo aqui a altitude dela, a velocidade dela descendo, tá vendo? A velocidade do vento, a pressão atmosférica, a temperatura do ar, ó. Tá tudo aqui. Essa tela aqui é um negócio realmente histórico da gente ver. Foi a descida da Huygens em Titã. Tá? Isso aqui é muito interessante mesmo. Daqui a pouquinho vocês vão ver as medidas lá. Então olha aqui, ó a temperatura, ó, menos 170 graus Celsius, tá? Ó a pressão do ar, ó, tá vendo? E aí as manobras. Enquanto a Huygens tá, então a Huygens estava lá descendo, indo para Titã. Enquanto isso, a Cassini estava fazendo suas manobras, porque ela teve que chegar muito perto entre aspas, né? Ela teve que chegar relativamente perto de Titã para soltar a Huygens, e depois ela teve que corrigir, fazer várias correções de órbita ali para poder seguir trabalhando os 13 anos, senão aquilo ali poderia desviar a órbita dela, ela bater em Titã, várias coisas poderiam acontecer. Então é isso que ele está mostrando aqui agora, as várias correções de órbita que foram feitas aí pela sonda Cassini, ó, tá vendo? Vira tipo um novelão de lã, né? Parece um novelo de lã, tudo que ela fez aqui para corrigir. Então ela vai corrigindo a órbita dela ali, tudo naquele espaço de tempo, tá? Naquele espaço de tempo. E aí a Huygens descendo. Olha aqui do lado, ó, só pra gente ter uma ideia. Aqui do lado tá a altura que ela tava, a velocidade que ela tava e a hora em UT. Ó que legal, pra gente poder saber direitinho a hora que ela pousou. Então, 16 km, 26 km por hora. E aí ela vai continuar a sua descida até ela tocar o solo de Titã. E olha Titã como se apresentou para a sonda, para o módulozinho, né? Para o módulo Huygens. Um mundo assim completamente diferente do que os pesquisadores imaginavam. Tem vídeo só sobre isso aqui no canal, mostrando só essa descida, tá? Quando ela pousou, olha aqui, ó, ela pousou, vocês vão ver a sombra do paraquedas passar aqui, ó. Ó a sombra do paraquedas, ó, caindo lá longe, ó. Quando ela pousou, ela viu esse tipo, isso aqui é rocha. Óbvio que não é rocha de rocha do jeito que a gente conhece, mas são rochas de gelo, né? E rochas arredondadas. E isso aqui para geologia é muito importante, porque mostra que teve fluxo de algum líquido ali, fluxo de água, fluxo de gelo, geleiras e tudo mais. Então essas rochas que constituem o solo de Titã. Essas imagens aqui eu já falei em outro vídeo, mas eu vou repetir. Quando essa imagem aqui chegou pela primeira vez na tela dos computadores do JPL, os pesquisadores falaram assim: cara, coloca aí a imagem de Titã, não coloca Marte pra gente não. E o cara lá que estava controlando falou: não, esse aí é Titã, eu não errei não, esse aí é Titã. E o pessoal ficou muito assustado. Por quê? Não se tinha ideia de como era Titã por conta da sua espessa camada de atmosfera. A gente não conseguia ver através daquela camada. E aí você tinha essa imagem maravilhosa de Titã. E aí ela vai descendo, ó, vai tocando lá. Então você viu, ó, o tempo que demorou, né? Aqui eles adiantaram, óbvio, mas o tempo que demorou e as feições aqui. Então ela desceu como se fosse numa praia, digamos assim, de Titã, e fez essas imagens aí realmente sensacionais. Essa imagem que é sensacional quando o paraquedas passa aqui da frente, ó. Ó o paraquedas ali, ó. A sombra dele passando, tá vendo? E aí fica muito legal. Então essa aí é uma imagem assim icônica, entre tantas as outras, né, da missão Cassini, são as rochas arredondadas de Titã, algo que realmente surpreendeu. Aqui agora não é mais imagem, tá, pessoal? Aqui agora é uma renderização. Vocês vão ver, até vai aparecer a sonda aqui, ó, igualzinho daquele jeito que eu falei pra vocês. Aí a sonda, igual eu tinha mostrado, né? Ela abriu uma pequena cratera ali e ela fotografou. Então eles pegaram as imagens e montaram essa renderização. Então, primeiro grande desafio da Cassini foi o estudo de Titã. E o segundo grande desafio da Cassini foi estudar a famosa Encélado. Então tá aí uma imagem linda feita pela Cassini do satélite Encélado de Saturno. Encélado, que um lado dele ele tem essas grandes estrias, esses grandes fraturas, fissuras, e do outro lado ele tem um monte de cratera.
que é muito interessante também. Lembrando que Encélado é um satélite pequeno, Titã é um satélite grande, mas Encélado não é tão grande. Ela passou muito perto de Encélado. Olha a qualidade das imagens feitas pela Cassini de Encélado. Olha as marcas aqui, olha as fraturas que tem. Lembrando que essa crosta aqui é uma crosta congelada que tem em Encélado, tá? Então tá aí, ó, todas as fraturas e tudo mais. E aqui, ó, a imagem começou a chamar a atenção dos pesquisadores. Encélado tá aqui, esse pontinho preto aqui. Essa coisinha brilhante aqui são os jatos, os geysers, as plumas de vapor d'água dela expelindo e influenciando ali o anel que ela fica próximo. Aqui outra imagem espetacular também, ó, os geysers aqui, ó, jogando, né, ó, as plumas de vapor d'água sendo expelidas pelas grandes fraturas. Se você olhar aqui com cuidado, você vai ver que o local desse geyser coincide com uma fratura aqui bem profunda, que é a fratura, na verdade, que ligava, né, que liga a superfície de Encélado ao seu oceano. Olha a qualidade, olha a proximidade da imagem, ó. E aí, quando ela mediu pela primeira vez os geysers de Encélado, ela notou que ele era constituído de vapor d'água. Olha a quantidade aqui, ó. Imagina que aqui tá a porcentagem, tá? Isso aqui é o espectrômetro de massa dela. Então ela mediu metano, vapor d'água, moléculas orgânicas simples, moléculas orgânicas complexas, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Mas ele era mais constituído por vapor d'água. Juntando tudo isso com um pouco da geologia que se conhecia, chegou-se à conclusão que embaixo da sua crosta, né, você tinha então um oceano de água. Então, uma das grandes descobertas da missão Cassini foi essa. Aqui outra imagem de Encélado, com as fraturas, parecem um rio, né? Então foi com isso que eles conseguiram, tá, montar essa estrutura aqui de Encélado, a crosta congelada, o oceano e o núcleo. Tá? Agora a gente já sabe que na interface entre o núcleo e o oceano você tem as famosas fumarolas, e estão aqui os geysers sendo expelidos pelo Polo Sul de Encélado. Então é muito interessante mesmo o estudo que ela fez de duas luas em especial, Titã e Encélado. Depois disso, ela começou então a observar em mais detalhe e com mais cuidado o planeta Saturno, né? E aí é um show de imagens, né? Imagem dos anéis, imagem da sombra, as imagens mais detalhadas dos anéis, a estrutura dos anéis, a classificação deles, os gaps que você tem entre os anéis, a distância que eles estão do planeta. Então ela conseguiu medir tudo que você possa imaginar, conseguiu ver também pequenas luas dentro dos anéis, nos gaps que você tinha aqui entre um anel e outro, a luazinha que passava, que perturbava esse anel. Isso aqui tudo a Cassini fez pela primeira vez. Não tinha como ela fazer, outra sonda fazer isso, só ela. E ela descobriu nos anéis, aqui uma outra grande descoberta, foram os propellers, né, que a gente fala, as hélices. Tá? Isso aqui, estruturas de hélice, porque aqui você tem corpos que, em vez de estar aqui nessa região, que é uma região, um gap que a gente fala, um vazio, eles não estão. Eles estão aonde? No meio dos anéis. E aí, no meio dos anéis, eles criam essa estrutura chamada de propellers, ou hélices, as famosas hélices dos anéis de Saturno, algo também descoberto pela Cassini. Aqui as ondas de gravidade que a gente fala. Aqui, ainda, né, nesse estudo sobre Saturno, a imagem que ela fez em 2013, a imagem que a gente chama retroiluminada, backlit, que a gente fala. Só nesse tipo de imagem é que ela consegue ver esse anelzão externo aqui, ó. E aqui, esse pontinho aqui é a Terra. Como eu falei para vocês num outro vídeo já, ou foi aqui ou foi no Blablalogia, até na época, né, foi julho de 2013, a NASA pediu para todo mundo acenar, mandar um alô para Cassini. E se você mandou esse alô, você está aqui nessa foto. Você está aqui, você não está se vendo, mas você está registrado aqui. Então essa aqui também é uma outra grande imagem, uma imagem icônica e feita pela Cassini nesses 13 anos de exploração de Saturno. Tá ali, ó, Marte, Vênus, a Terra e a Lua juntinhas aqui.
Além disso, aí fotografias da atmosfera, né, das bandas. Isso aqui é uma imagem em infravermelho, mostrando a turbulência, o grau de turbulência. E aí chegamos a outra grande descoberta da Cassini, o famoso hexágono do Polo Norte. Então tá aqui uma grande tempestade, né? Na verdade não é uma tempestade, é uma estrutura que se forma pelo fato de você ter fluidos, porque a atmosfera nada mais é do que são fluidos girando ali com diferentes velocidades e fluidos de diferentes viscosidades. E isso cria o hexágono do Polo Norte. Por que a diferença de cor? Porque uma imagem foi feita sem o Sol estar iluminando e a outra imagem foi feita quando o Sol iluminou o Polo Norte de Saturno. Então tá aí o famoso hexágono. E lá no meio dele a gente tem a chamada rosa de Saturno, que é o olho, aí sim, o olho da tempestade. E aqui você consegue ver nuvens de diferentes alturas, nuvens de diferentes composições, o grau de turbulência que está ali. Aí isso aqui sim lembra muito os furacões aí, né, que nós vimos essas semanas para trás. Então essa aqui é a famosa rosa de Saturno. Quando você vê The Rose, o pessoal está falando dessa imagem aqui, que é o olho ali da tempestade do Polo Norte de Saturno. Além disso, eu já falei num vídeo aqui também do Sears, né, que ela fotografou e ela monitorou a famosa grande mancha branca. É essa mancha aqui, que na verdade é uma gigantesca tempestade global que teve em Saturno, uma tempestade que durou aí anos e anos, e a Cassini foi capaz de monitorar tudo até o dia que a tempestade desapareceu. Então tá aí, ó, ela, a grande mancha branca, que o pessoal chama. Aqui estão misturando, né, imagens no visível com imagens no infravermelho. Então, depois de ter estudado Titã em detalhe, mandado a Huygens, depois de ter estudado Encélado em detalhe, descoberto as plumas, os gases que formam ela, depois de ter estudado Saturno com muito detalhe, descoberto a tempestade hexagonal, chegou a hora dela começar a estudar o sistema de Saturno. Então ela começou estudando, e essa luazinha aqui, ela chama Japeto. Essa lua aqui é Japeto. Japeto é uma lua muito interessante. Você vê que ela tem uma diferença muito grande de terreno. O terreno de um lado totalmente branco, do outro lado totalmente escuro. Além disso, tem uma cadeia de montanha, que é a maior cadeia de montanha. Aqui é uma imagem assim super detalhada, né, da superfície de Japeto. E ela tem essa cadeia de montanha aqui, ó. Essa aqui é a maior cadeia de montanha do sistema solar. Não a maior em altitude, mas a maior em extensão, porque ela dá a volta no satélite inteiro, e a gente não tem isso em nenhum outro lugar no sistema solar. Como que se formou Japeto? Por que ela tem toda essa diferença? Isso são coisas que os astrônomos ainda não bateram o martelo, eles ainda não sabem. Existem várias teorias sobre a formação de Japeto, sobre o fato dele ter essas cores. O fato interessante é que Japeto é uma das 4 luas que foi descoberto por Giovanni Domenico Cassini, o Cassini original, o astrônomo italiano que observou Saturno, estudava Saturno. Ele descobriu essa lua, e hoje, um dia antes, 14 de setembro, é comemorado, foi o dia que ele morreu. Há 300 e poucos anos atrás, Cassini morreu. E aí ela começa então a fotografar várias luas de vários tamanhos, de várias formas. Aqui você tem Reia, vai ter Dione, vai ter todas as luas aí que fazem parte do sistema de Saturno. Então é muito legal mesmo. Isso aqui, Reia com as suas crateras, com a montanha aqui no meio da cratera, essa montanha que deve ser altíssima. Aqui o satélite mais refletivo, o corpo mais refletivo do sistema solar. Essa aqui que a gente conhece, que é Mimas, né, que é a estrela da morte, que você tem a grande cratera aqui, e no meio você tem a grande montanha. Hyperion, que parece uma esponja, né, com essa grande quantidade de crateras, super porosa, né? Então o pessoal chama de lua esponja. Muito interessante, né? Totalmente acidentada a lua de Saturno. Então isso aí só existiu
por conta da Cassini. É por isso que a Cassini vai deixar muita saudade. Nós nunca mais vamos ter imagem como essa, né? A não ser que daqui a muitos anos se mandar outra sonda para fazer esse mesmo estudo. Uma outra coisa muito importante da Cassini é que ela passou anos, né, 13 anos estudando o sistema de Saturno, e isso dá uma vantagem muito grande para ela, porque ela sobrevoou tudo isso aí várias vezes. Essa aqui também é muito legal. Essas duas luazinhas aqui, elas são muito interessantes da gente conhecer. É de Dione e Epimeteu. Essas duas luas, elas compartilham a mesma órbita e elas ficam trocando de órbita. Então uma hora uma está na frente, outra hora outra está atrás, uma hora uma está na frente, outra hora uma está atrás, até que vai chegar um momento que elas vão se colidir ali, vão criar mais um anel ou vai acontecer alguma coisa. Aqui está o efeito que essas luas causam nos anéis, tá? Então a interação das luas com os anéis, dos satélites, né, com os anéis, a formação desses satélites, tudo isso são coisas aí, é o legado, né? Digamos assim, é o legado da Cassini. Além disso, tem luas muito pequenas, como Pandora, como Pan, essas luazinhas que a gente nem sabia que elas existiam. Luas que têm formatos estranhos. A lua o formato de um disco, né? Um disquinho assim, quase achatado, né? Pessoal que gosta de falar, quase. Isso sim é um objeto que tem a forma quase de um disco, tá? Essa aqui, né? Que é a famosa Pan, a lua Ravioli, né, que ela tem essa parte aqui, uma parte para baixo. Olha o que é um objeto quando ele parece um disco no universo. Ele é um objeto bem achatado. Ele não chega a ser totalmente plano, mas ele é um objeto bem achatado. Então isso aí são imagens únicas que a Cassini fez para gente. Imagens desses pequenos satélites de Saturno. E aí, né, chegando então até o dia de hoje, 14 de novembro, um dia antes do final da missão da Cassini. Amanhã vai acabar a missão, 8 horas da noite. 8 horas da manhã acaba a missão da Cassini. Ela vai mergulhar em Saturno e vai deixar muita saudade. Vou lembrar aqui para vocês os eventos até amanhã. Então, hoje, meia-noite, hora de Brasília, hoje, meia-noite, hora de Brasília, eu vou fazer uma live para mostrar para vocês a chegada das últimas imagens transmitidas pela Cassini. E amanhã, sexta-feira, dia 15, às 8 da manhã, vamos fazer a live aqui com o final da missão. A gente não sabe como que vai ser, nem eles eu acho que sabem como que vai ser, porque vai ser algo assim realmente inédito. Muita gente está esperando que vai ser igual a Rosetta e tal. Provavelmente vai ser algo parecido, tá? E ela vai encerrar a missão. Uma missão aí que vocês viram nesse vídeo, né? Que tem muita coisa para ser falado. Cada coisinha dessa que eu falei aqui, Titã, Encélado, a tempestade em hexágono, a mancha branca, todas as pequenas luazinhas de Saturno, cada coisinha dessa, cada objeto desse, isso aí é questão para ser estudado a vida inteira devido à grande quantidade de dados que a Cassini registrou, tá? Como que vai ser o fim? Isso aqui vocês já viram várias vezes, né? Por isso que eu tô até falando aqui em cima, para não ter. O vídeo tá extremamente longo. Tô olhando aqui, vai dar cerca de 40 minutos. Não sei se todo mundo vai assistir até o final. Gostaria muito que vocês assistissem. Quem assistir, eu vou pensar aqui numa hashtag bem legal para ver quem chegou até aqui, ó. São 40 minutos de vídeo. Então, se você assistiu, você coloca aí nos comentários a hashtag Cassini no Space Today. Hashtag Cassini no Space Today vai marcar quem chegou até o final do vídeo, quem aguentou aqui os 40 minutos de vídeo sobre a sonda Cassini. Mas ela merece, na verdade, muito mais, tá? Essa aqui foi a melhor maneira que eu tinha para fazer um vídeo desse, que é indo no vídeo, no material de alguém, e parando e voltando. Não tem outra maneira, eu não tenho outra maneira de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui, pra gente encerrar aqui de vez, é muito legal. Resume, né, a missão da sonda Cassini, tá? 2,5 milhões de comandos ela executou, 635 gigabytes de dados científicos, né, foram coletados por ela. 6 luas, ela deu o nome para 6 luas,
172 voos programados em satélites de Saturno. 27 nações que participaram, até o Brasil participou, tá? Aqui tá em milhas, né? 4,9 bilhões de milhas viajadas desde o lançamento. 3.948 artigos publicados com os dados da Cassini. Isso aqui é realmente impressionante. Tem que dividir tudo isso aqui por 13 que vocês vão ter a noção por ano, tá? 294 órbitas ela completou. 453.048 imagens ela mandou. Então, você divide isso aqui por 13, você vai ter a noção de quantas imagens ela mandou por ano. Se você dividir aí por 365, você vai ter a quantidade de imagens por dia. Eu vou até fazer essa conta aqui, porque eu fiquei curioso aqui para a gente ver. Olha só, 453.048 imagens. Vamos dividir por 13, ela mandou 34.849 imagens por ano. Vamos dividir isso por 365. Ela mandou cerca de 95 imagens por dia, tá? Então realmente é muita coisa. 360 queimas de motor ela fez para corrigir as órbitas. E tá aí, galera, o resumo da missão Cassini. Quem chegou até aqui, hashtag Cassini no Space Today. Hoje, meia-noite, as últimas imagens. Amanhã, 8 horas da manhã, o final da missão. Espero que tenham chegado até aqui. Nunca fiz um vídeo desse tamanho. Nem sei quanto tempo vai demorar para subir, para renderizar, nada disso. Tá muito grande. Desculpa para quem gosta de vídeo curto. Torço para que cheguem até o final. Se chegou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Hashtag Cassini no Space Today. Obrigado e fui.